É impressionante como em poucos segundos a vida pode virar de ponta cabeça. Foi o que aconteceu com um casal que estava no meio da sua lua de mel dos sonhos. Eles estavam velejando pelo Caribe quando em uma noite o marido foi tirar uma soneca e deixou a esposa no comando do veleiro. Só que poucas horas depois ele acorda com um mega barulho e sente um solavanco bem no fundo do barco. Em poucos segundos ele percebe que estava entrando água no barco. Ele se levanta e corre desesperado até o convés. Só que ao chegar lá em cima, nenhum sinal da esposa. Ele começa a gritar desesperado pelo nome dela, mas nada. A única coisa que ele consegue imaginar é que ela caiu no mar por causa da batida, que o veleiro deu com esse objeto, alguma coisa que passou por baixo. Só que ele nem teve muito tempo para pensar, ele tinha que se salvar. Ele então infla o bote salva-vidas e fica à deriva por um tempo. E como ele tinha um daqueles transmissores de localização de emergência, não levou muito tempo para ele ser encontrado e resgatado pela guarda costeira. E assim, em poucos segundos, aquela lua de mel dos sonhos se transformou numa verdadeira tragédia. Um trágico acidente que acabou destruindo uma família. Ou será mesmo? Como vocês sabem, se a história não tem uma boa reviravolta, nem aparece aqui no canal, né? Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, coisas assim bem bizarra e doida, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nada, curte, comenta, compartilha, faz tudo isso aí porque ajuda a gente aqui, beleza? E bora pro vídeo! A história de hoje tem uma mistura danada de países. Tem uma mulher nascida em Cuba, mas que mora nos Estados Unidos. Tem um britânico que mora e trabalha na Austrália. E o caso em si acontece em águas internacionais, bem próximo ao Caribe. Então, vamos para os personagens de hoje. Isabella Hellman tinha 40 anos quando o caso aconteceu. Ela nasceu em Cuba, mas era uma cidadã americana naturalizada. E ela trabalhava como corretora de imóveis em Del Beach. Era muito bem sucedida, ganhava uma bela grana, tinha uma casa maravilhosa, carro importado e uma vida social bem ativa. Louis Bennett nasceu na Inglaterra e era um engenheiro responsável por uma mina na Austrália. Mas ultimamente ele trabalhava como tripulante de veleiros para turistas e gente, ó, rica lá no Caribe. Pensa. Ele amava velejar e era um marinheiro bem experiente. Já era acostumado a fazer longas viagens pelos oceanos no seu catamarã. E em 2015 os dois se conheceram na Flórida por meio de um desses aplicativos aí de namoro, e a relação dos dois, ó, evoluiu super rápido. Tanto que em julho de 2016 nasceu a primeira filha do casal, chamada Amelia. E por mais que a gravidez tenha sido meio inesperada, a menininha rapidamente se tornou o centro do mundo deles. E os dois estavam muito felizes. Foi aí que em fevereiro do ano seguinte o casal decidiu, ó, se casar. E eles só foram ter tempo pra lua de mel alguns meses depois do casamento. A Isabella deixou a bebezinha pequena Amelia com a sua mãe e com a sua irmã, e os pombinhos partiram no catamarã. Coisa boa. Eles foram para Saint Martin, Porto Rico e Cuba, a lua de mel dos sonhos. Na manhã do dia 14 de maio, com a viagem chegando ao fim, eles estavam na última perna da viagem e após curtir o dia em Varadeiro, em Cuba, eles começaram a preparar o catamarã para zarpar em direção à Flórida. E a Isabella, claro, estava super ansiosa para se reunir com a sua filha. Só que, de repente, no meio da madrugada do dia seguinte, a guarda costeira dos Estados Unidos recebeu um alerta de emergência de um localizador pessoal de emergência, que é aquele aparelhinho meio que obrigatório para quem veleja, porque em caso de naufrágio ou outra emergência, ele emite um sinal de alerta e manda a localização via satélite. E esse alerta estava vindo de próximo às Bahamas. O Louis tinha acionado o aparelho quando seu catamarã bateu em algum objeto desconhecido no meio da noite, enchendo de água rapidamente. Eram quase 4 da manhã quando a guarda costeira localizou o bote salva-vida do Louis em águas internacionais e o resgatou com segurança. Louis contou para os homens do resgate que ele foi para a cabine dormir naquela noite, logo depois do jantar, por volta de umas 8 da noite. Ele falou que estava muito cansado aquele dia, então ele foi dormir cedo, deixando a Isabella operando o catamarã no leme. Ele disse que acordou quando o barco colidiu com alguma coisa no meio da noite, que bem rapidamente a cabine começou a ser inundada. Foi aí que ele subiu muito rápido pro convés e percebeu que a Isabella não estava lá. Sem tempo para pensar, Louis lançou o bote salva-vidas e abandonou o navio. A Isabella já estava na água há mais de 1 hora e o pessoal da guarda costeira sabia que a situação não era muito boa. Se ela não fosse encontrada rapidamente, dificilmente ela resistiria o resto da noite à deriva. Eles usaram helicópteros e barcos para vasculhar ali milhares de quilômetros em busca de qualquer indício da Isabella. Mas nada.
nenhum indício dela. Parecia que ela tinha sumido. Só que tinha uma notícia boa nisso tudo. O Louis contou que quando ele desceu pra tirar uma soneca, ele foi dar um beijo de boa noite na Isabela e ela estava usando um colete salva-vidas. E isso aumentava muito a sua chance de sobreviver, mesmo se ela não fosse encontrada nas próximas horas. Assim que o dia amanheceu, eles localizaram o catamarã e ele estava virado de ponta cabeça, mas mesmo assim não tinha afundado. Dizem que esse catamarã é muito seguro e bem difícil de afundar. E mesmo com todos os esforços da guarda costeira, depois de 3 dias, sem nenhum sinal da Isabela, eles resolveram encerrar as buscas. Ao chegar na Flórida, o Louis foi interrogado pelas autoridades para explicar o que aconteceu nesse incidente. Ele explicou que eles começaram a viagem em St. Martin, foram até Porto Rico e aí outras ilhas daquela região ali até chegar em Cuba. O casal passou o dia antes do naufrágio em Varadeiro, em Cuba, antes de partir lá para Flórida no início da noite por volta de 5:30 da tarde, né, em direção aos Estados Unidos. E antes de deitar naquela noite, o Louis ajustou o piloto automático para um curso em direção à Flórida e disse para Isabela ficar de vigia e acordar ele caso precisasse. Foi então que após algumas horas ele sentiu um impacto grande bem embaixo do barco. Ele disse à polícia que foi correndo até o convés para ver o que estava acontecendo, mas a Isabela não estava lá. E notando que o catamarã estava começando a encher de água, ele começou a se preparar para, abandonar o navio. Ele disse que levou cerca de 45 minutos para pegar suprimentos e os seus pertences pessoais, inflar o bote salva-vida e abandonar o veleiro. Os policiais não estavam muito convencidos que tinha sido só um acidente marítimo. E eu vou contar o motivo para vocês logo mais. Foi então que eles entraram em contato com o FBI. E o FBI assumiu o caso. Vai vendo. Os agentes federais interrogaram o Louis mais uma vez e descobriram várias coisas que não estavam, cheirando muito bem. Como eu falei antes, o Louis era um velejador bem experiente, inclusive trabalhando como tripulação em grandes veleiros. Mas ele contou para os agentes que durante o incidente ele nem tentou localizar de onde estava vindo a água, que estava inundando o barco, né? E por isso também não fez o que qualquer marinheiro experiente faria, que é tentar impedir que o catamarã continuasse enchendo de água, consertando o buraco no casco. Todo veleiro costuma ter kits de reparo emergencial, mas pelo visto o Louis nem tentou. Isso aí tá estranho. Mais perturbador foi que quando foi perguntado a ele o que ele fez para tentar localizar a sua esposa, ele indicou que não fez nada. O protocolo seria disparar sinalizadores para iluminar a área, mas a caixa de sinalizadores estava intacta. Ele também falou que não ficou muito tempo no convés procurando por ela e que foi rapidamente preparar o bote e os suprimentos. Só que ele mesmo já tinha falado que tinha ficado cerca de 45 minutos fazendo isso, até finalmente abandonar o barco. Acho que tinha bastante tempo para dar uma procuradinha na esposa, né? Outra curiosidade é que o piloto do helicóptero e o pessoal dos navios de busca e resgate da guarda costeira relataram que apesar de dias de busca, as equipes não conseguiram identificar nenhum objeto que poderia ter atingido o catamarã durante a noite. Os investigadores também falaram com os fabricantes do catamarã e descobriram que o modelo do barco do Louis é um tipo de catamarã muito seguro. E junto com a experiência com veleiros que o Louis tinha, se ele tivesse seguido os procedimentos super básicos que qualquer marinheiro iniciante sabe contra vazamento e inundação, o catamarã com certeza teria ficado flutuando. Mas calma, que tudo que tá ruim sempre pode piorar, né? Nesse caso, é ficar ainda mais suspeito. Somente um dia após as buscas serem canceladas, Louis Bennett solicitou à guarda costeira um atestado de óbito presumido para Isabela. Se a sua esposa fosse presumida morta, o Louis tinha direito à sua herança. Super normal. A sua esposa amada, mãe da sua filha, morreu há somente 4 dias. E você já tá pensando na herança que você vai querer pegar. Normal, gente. A guarda costeira recusou emitir esse atestado dizendo que não tinha autoridade para declarar uma pessoa como falecida. Mas calma, que as coisas vão ficando ainda mais suspeitas. Vai vendo. Um dia depois de não conseguir o tal atestado, ele comprou uma passagem só de ida para Inglaterra para ele e para a filha. Mas antes ele tinha que ir lá na casa da sogra buscar a filha. E imagina só encontrar com a sua sogra depois disso tudo. Ainda mais com essa sombra de suspeita bem em cima dele. Já prevendo que ia dar M, ele entrou em contato com a polícia para ajudar ele a buscar a menina. Olha que horror. Temos vídeo da câmera do policial mostrando que o clima estava pesadíssimo. O Louis acusou a família da esposa de ter roubado coisas da casa deles, enquanto eles estavam viajando. E a irmã da Isabela acusava ele de ter deletado ela lá no mar. A avó da menina abraça o Louis e implora pra ele não levar a menina. Eles tinham certeza que nunca mais iam ver a neta se o Louis pegasse ela. You kill my sister. You kill my sister.
No, menina, não. Mami. Menina, não. He killed my sister. Your sister's dead? Yeah, he killed my sister. How did your sister die? Yeah, he killed my sister. Have you seen the news? No, how did your sister die? She disappeared. She disappeared. Look at the news. He's being investigated. Oh, is she the one from Bahamas? Yeah. Guys, back. Just back. No, come here. Enquanto isso, o policial tava ali sem entender nada. Mas teve que ajudar o Louis, já que oficialmente ninguém tinha nada contra ele. E a guarda da filha era dele, né? O Louis embarcou com a Amelia pra Inglaterra, onde seus pais moravam. Ele não avisou nada pra família da esposa e eles ficaram sem receber nenhuma notícia sobre a netinha. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FBI continuava as investigações do desaparecimento da Isabela. Eles revistaram os objetos que o Louis levou pro bote salva-vidas. Inicialmente estava tudo normal. Era exatamente o que se espera de uma pessoa que está abandonando um barco no meio de um naufrágio. Tinha uma mala, uma mochila, sinalizadores, boia, algumas garrafas d'água e um pouco de comida. Um sinalizador por GPS, reserva e outros suprimentos para sobrevivência. Mas o que chamou a atenção dos investigadores foram os potinhos de plástico que, quando os agentes abriram, eles descobriram umas moedas de prata super raras. Dessas de coleção, sabe? Tinha um total de 235 moedas de prata, avaliadas em cerca de $4.200, que dá um pouco mais de 20 mil reais. Os agentes também encontraram mais 162 moedas na casa do Louis e da Isabela lá na Flórida. Eles devolveram as moedas pro Louis, mas no mesmo dia foi descoberto que aquelas moedas haviam sido roubadas um ano antes, de um veleiro que ficava atracado na ilha caribenha de St. Martin. Acontece que o Louis havia trabalhado como membro da tripulação no veleiro na época e ele mesmo tinha registrado um boletim de ocorrência na polícia de St. Martin. Ele disse que chegou um dia no barco para fazer uma manutenção e viu que o barco tinha sido invadido enquanto o proprietário estava fora. Quando o FBI enviou fotos das moedas para o proprietário do barco, o dono falou: essas moedas aí são minhas. É da minha coleção que foi roubada dentro do barco. Olha só. Essa coleção tinha sido avaliada em cerca de $100 mil, ou um pouco mais de R$500 mil. No banco de trás do carro da Isabela, o FBI encontrou cerca de $22 mil em dinheiro, equivalente a uns R$100 mil. O Louis não conseguiu explicar a origem daquela grana e os agentes presumiram que era de venda de algumas das moedas da coleção. A coisa estava ficando feia pro Louis. Mas mesmo com os agentes achando que o desaparecimento da Isabela não tinha sido acidente nenhum, eles também não tinham nenhuma prova. Só que agora eles tinham prova do roubo das moedas de prata. Era o que eles precisavam para prender o Louis. Ele acabou pegando somente 7 meses de prisão pelo furto das moedas, tempo esse que os investigadores tentaram de tudo para encontrar alguma evidência contra ele no caso da esposa. Mas estava difícil, viu? Agora pasmem. O Louis pediu mais uma vez para que uma juíza emitisse o atestado de óbito da Isabela. É mole. Ele precisava dessa declaração para herdar a casa, que era totalmente no nome dela, além de suas contas bancárias e outros bens. E esse pedido pegou até mesmo a juíza de surpresa. Ainda mais porque a lei da Flórida estabelece que uma pessoa deve estar desaparecida por no mínimo 5 anos antes de ser considerada legalmente morta. Mas tinham só 5 meses que a Isabela sumiu. I don't have anybody now, even from the Coast Guard, who's testified this is inaccurate and full report. I don't have any testimony that she was on the boat. People generally hope the other person is alive, and they wait as long as possible. So the immediacy of this is concerned. Isso acabou sendo um tiro no pé, porque o FBI viu isso como uma evidência circunstancial de que Louis Bennett provavelmente havia assassinado sua esposa. A desculpa do Louis e do seu advogado era que ele precisava ter acesso aos bens, porque com o tempo esses bens iam se deteriorando e perderiam valor. Ah, tá. Mandar um beijo pro Lucas Teles de Goiânia. Beijo, meu seguidor. A juíza não caiu nessa e não aceitou o pedido. Bem feito. Ao mesmo tempo, a família da Isabela também estava lutando pelos bens, mas no caso deles, eles queriam que a justiça desse os bens para a filha do casal e proibissem que o Louis administrasse ou tivesse qualquer acesso aos bens da Isabela. Durante o curso da investigação, as autoridades descobriram que o Louis não ativou o seu telefone via satélite e registrou o seu localizador pessoal de emergência até estar em Cuba. O fato do Louis ter esperado até o final
da viagem para ativar esses dispositivos indica que ele queria garantir o seu próprio resgate e sobrevivência após assassinar a sua esposa e afundar intencionalmente o seu catamarã. Bicho ruim. A guarda costeira encontrou o catamarã de cabeça para baixo e eles tiraram fotos dos danos no casco que levaram ao naufrágio. Eles então levaram essas fotos para especialistas avaliarem. As conclusões dos especialistas deixaram a vida do Lewis ainda mais complicada. Primeiro porque os buracos feitos no casco provavelmente foram feitos de dentro para fora. Tinha um buraco em cada casco, só que tinha um problema. Se o catamarã atingiu algum objeto grande e duro, suficiente para abrir um buraco naquele casco, como o Lewis afirmava, era para ter marcas nas pinturas, ou até amassados no casco. Mas não tinha nada, só um buraco mesmo. Nem mesmo uns arranhãozinhos, assim, nada. Os especialistas também concluíram que aqueles pequenos buracos não eram suficientes para naufragar o catamarã, além de serem super fáceis de vedar com o kit de emergência. Para piorar a situação do Lewis ainda mais, fotos subaquáticas do catamarã virado mostram que as escotilhas de escape em ambos os cascos haviam sido abertas. Essas escotilhas de escape estão abaixo da linha da água e nunca devem ser abertas enquanto o barco estiver na água, ao menos que seja realmente uma emergência e você precise escapar por elas. Abrir essas escotilhas foi um ato proposital e com isso inundou rapidamente a cabine. E essa foi a causa do naufrágio, não aqueles pequenos furos lá, não. Os investigadores concluíram que aquele naufrágio foi completamente encenado e o Lewis provavelmente imaginou que o veleiro ia afundar completamente até o fundo do oceano e junto iriam as evidências. Mas ele se deu mal porque o veleiro ficou boiando de cabeça para baixo. Com essas novas informações, mesmo sem uma evidência cabal que a Isabella foi assassinada, o FBI concluiu que tinham provas circunstanciais suficientes. Lewis foi acusado de assassinato em segundo grau enquanto cumpria sua pena pelo roubo das moedas. A promotoria acabou descobrindo várias evidências que iam complicar o caso para o Lewis. Eles juntaram mensagens de familiares nas quais a Isabella falava do casal, que embora eles tenham se casado recentemente, eles estavam na verdade em crise, brigando constantemente por causa de dinheiro e também em relação à criação da filha. Olha só. A teoria da acusação era que o Lewis queria se livrar da Isabella, criar a filha sozinho do jeito que ele achava certo. E é claro, herdar um bom din-din, uma casa, um carrão Mercedes, do patrimônio da Isabella, também era um belo bônus, né? Os promotores ainda especularam que a Isabella pode ter descoberto que ele havia roubado as moedas de prata do seu ex-empregador em St. Martin. Isso poderia tê-la tornado cúmplice no crime de contrabando. Caso isso tenha acontecido em alto mar, ele também pode ter eliminado ela para se livrar do problema. O Lewis se ligou que com certeza ele ia se ferrar com o julgamento, então no final de 2018, ele fez um acordo com os promotores da Flórida para se declarar culpado de homicídio, culposo pela morte da sua esposa. Com esse acordo, ele pegou somente 8 anos de prisão. No acordo, ele teve que renunciar a qualquer reivindicação sobre os pertences da sua esposa e concordou que todo o dinheiro do patrimônio iria para sua filha, que ela somente teria acesso quando ela completasse 18 anos. Depois de tudo isso, finalmente o atestado de óbito foi emitido para Isabella e a sua família vendeu todos os seus bens que iam perder valor e colocaram todo o dinheiro no fundo para a Amelia. Ela continuou no Reino Unido sendo criada pela família do Lewis e o seu único contato com a família da Isabella foram algumas ligações por chamada de vídeo. No final de 2019, saíram notícias que a família da Isabella estava se programando para viajar até o Reino Unido para encontrar com a Amelia. Mas infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma outra informação se esse encontro realmente aconteceu ou se a família dela nunca mais viu a menina. Mas e você? O que você acha que aconteceu? Acredita mesmo que foi um acidente bizarro? Ou o Lewis tem culpa no cartório, sim? O corpo da Isabella nunca foi encontrado. O que você acha que aconteceu? Eu acho que ele deve ter amarrado algum peso nela e jogou a esposa no mar. Que horror, né? Mas deixa aqui nos comentários falando o que vocês acham dessa história. E é isso, pessoal. Uma coisa bem bizarra aí pra quem gosta de catamarã, veleira, essas coisas aí, ó. Já manda logo. Eu, particularmente, vou mandar pra minha mãe e pro meu padrasto, que eles adoram essas coisas. Já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu aqui no canal? Ativa aí o sininho da notificação pra não esquecer e não perder nada. Faz isso, por favor, porque ajuda muita gente aqui no canal, beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!